Aqui no quadro hepático, pessoal, é importante a gente fazer aqui rapidamente uma explicação, que é o seguinte. Muita gente acaba pensando que os pacientes que têm uma doença no fígado e que, portanto, são ictéricos por aumento da bilirrubina, seria por aumento da bilirrubina indireta. Por quê? Porque é intuitivo se pensar, se é o fígado que transforma a bilirrubina indireta na direta, se o fígado está doente, então vai acumular indireta. Esse raciocínio, apesar de óbvio, ele está errado, pessoal. Por quê? Porque a etapa limitante desse processo não é a entrada da bilirrubina dentro do hepatócito, nem muito menos a conjugação da bilirrubina indireta na direta. É a excreção da bilirrubina direta para dentro da via biliar. Então, quando o fígado está sofrendo, a primeira etapa que vai sofrer é a excreção da bilirrubina direta para dentro da via biliar. Portanto, quem que acumula é a bilirrubina direta, certo? Nos quadros iniciais, nos quadros moderados de agressão hepática, com aumento das bilirrubinas, quem aumenta predominantemente é a bilirrubina direta. É claro que em casos avançados, a bilirrubina indireta também vai aumentar, certo? Então, quando a doença é hepática, seja ela aguda, seja ela crônica, leia-se cirrose, quem aumenta é a bilirrubina direta, certo? E aí, pessoal, as doenças hepáticas, de uma forma geral, né, a gente divide nos quadros hepáticos agudos, ou seja, agressão hepática aguda, como é o nome disso? Uma hepatite aguda, certo? E a gente divide nas hepatites crônicas, leia-se cirrose, certo? O paciente que tem uma hepatite aguda, pessoal, geralmente ele tem sintomas inespecíficos, certo? Ele pode ter ou não a icterícia. Muitas vezes o paciente com a hepatite, ele não tem disfunção hepática. Tem uma agressão ao fígado, mas ele não chega a ter uma disfunção. Mas em alguns casos, além da agressão ao fígado, chega a ter uma disfunção do fígado. E aí, nesse momento, é que sobe aí as bilirrubinas, levando a um quadro de icterícia, certo? O paciente que tem uma hepatite aguda, ele tem sintomas inespecíficos. É aquele paciente que está nauseado, tem um mal-estar, é aquele paciente que tem uma astenia, uma dinamia, é aquele paciente que tem uma dor, um desconforto, um peso no hipocôndrio direito, certo? Então, nessas circunstâncias assim bem inespecíficas, quando vem associado a um quadro ictérico, por aumento da bilirrubina indireta, a gente pode pensar nas hepatites agudas, né? E aí é preciso que a gente lembre que o marcador, né, os marcadores de agressão ao fígado são exatamente as transaminases, né? A TGO e a TGP, certo? E os marcadores de disfunção do fígado é a albumina, a bilirrubina, por isso que nós estamos falando dela aqui, e o TAP, o INR, certo? Então, naquele paciente com icterícia, com acúmulo de bilirrubina direta, certo? Com náusea, com vômito, com mal-estar geral, com a dor, um desconforto no hipocôndrio direito e com elevação das transaminases, da TGO e da TGP, esse é o paciente que a gente deve pensar em uma hepatite aguda, seja qual for a causa, né? Medicações, álcool, vírus da hepatite A, B, C e por aí vai. Diversas outras condições, certo? Então, esse é o contexto que a gente deve pensar em uma icterícia hepática, né? É um dos contextos, que a hepatite são as hepatites agudas. Mas, pessoal, também tem aquele paciente que tem uma agressão hepática, mas essa agressão ela é crônica, né? E que paciente é esse? É exatamente o paciente cirrótico, certo? E aí, pessoal, convenhamos, o paciente cirrótico é um paciente difícil de conduzir, é um paciente grave, é aquele paciente que a gente costuma dizer que ele tem um lençol curto, né? Você cobre a cabeça e descobre os pés. Por quê? Porque é uma doença grave. A gente melhora uma coisa, mas acaba piorando outra, certo? Mas nós precisamos concordar com uma coisa, pessoal. Não é um paciente difícil de se identificar. Não é um paciente difícil de se dar o diagnóstico. Por quê? Porque é um diagnóstico de rua. É aquele paciente que você olha para ele, se você estiver norteado, você vai dar o diagnóstico de cirrose. Se não, vejamos, eu fiquei de olho no olho e vi que esse paciente está ictérico. É por isso que nós estamos falando dele.
Eu olhei para a barriga desse paciente, eu vi que ele tem ascite. Levantei a blusa, vi que tem circulação colateral, decorrente da hipertensão portal. Se for um homem, eu levantei um pouquinho mais a blusa, eu vi que ele tem ginecomastia. Eu vi que ele tem rarefação de pelos. Eu vi que ele tem telangiectasias no tórax. Eu olhei para as mãos, eu vi que ele tem eritema palmar. Às vezes ele tá grave, tá dando adeus. Tem o tal do flapping, que é um sinal de encefalopatia hepática. Eu olho para as pernas estão inchadas. Então, pessoal, até que se prove o contrário, esse paciente é um paciente cirrótico. Por quê? Porque ele tem todos os estigmas de um hepatopata crônico, certo? Ou seja, é um diagnóstico de rua. Ele entra no consultório, eu já sei que ele tem cirrose. Às vezes eu sei, inclusive, sem ele abrir a boca, que ele é cirrótico e eu sei até qual é a causa da cirrose, né? Alguém aqui deve ser do interior. E lá no interior de vocês devem chamar o cidadão que toma uma lapadinha todo dia de papudim. Por que o coitadinho é apelidado de papudim? Porque o álcool ele é tóxico para as parótidas, gerando, portanto, uma parotidite crônica. Então, se eu olho para um paciente que está ictérico, que tem todos esses outros estigmas de hepatopatia crônica, de cirrose, e eu olho para o coitadinho, ele ainda tem a papada, não precisa nele abrir a boca, pessoal. Eu já sei que ele é cirrótico e que a causa da cirrose é o álcool, sem nem sequer ele ter sentado na cadeira do consultório e começar a falar sobre as queixas dele. Só em olhar para o paciente a gente já sabe, certo? Então, o paciente ictérico e que tem cirrose, vocês precisam bater o olho e identificar. Pode até ser difícil de conduzir, mas não é difícil de dar o diagnóstico, certo? E aí, uma vez que se confirme o diagnóstico de cirrose, pessoal, aí existem diversas etiologias, né? Eu vou atrás de saber se esse paciente é hipertenso, diabetes, lipidemia, se ele é obeso, para eu pensar em uma síndrome metabólica, que é a principal condição que leva a NASH, a esteatohepatite não alcoólica, que é a principal causa de cirrose no Brasil e no mundo. Eu vou atrás, né, se esse paciente tem um histórico de lapadinha, lapadona. Por quê? Porque a segunda principal causa de cirrose no Brasil e no mundo, até que se prove o contrário, seria o alcoolismo, certo? Eu vou atrás se esse paciente tem um histórico de transmissão materno-fetal de hepatite. Eu vou atrás se esse paciente tem histórico de transfusão, se ele tem histórico de acidente com pérfuro cortante, se ele toma ali os cuidados devidos nas manicures, na realização de tatuagem, né? Para eu saber se eventualmente é um paciente portador do vírus da hepatite B, né? Eu vou atrás de saber como é que é o histórico da vida sexual desse paciente, se ele tem relações desprotegidas com múltiplos parceiros ou parceiras, para eu pensar em uma transmissão pela via sexual do vírus da hepatite B, da hepatite C, certo? Então, essas são as três principais causas de cirrose, né? É a NASH, esteatohepatite não alcoólica, o próprio álcool, o alcoolismo e as hepatites, certo? Mas por que eu estou falando aqui de cirrose? Porque eu estou falando de icterícia. Eu já falei para vocês que a icterícia pode ser pré-hepática e que a principal causa disso são os quadros hemolíticos, mas a icterícia também pode ser hepática. A causa pode ser uma agressão ao fígado, que se essa causa for aguda, for uma doença aguda, vai ser uma hepatite aguda, que se evoluir com sinais de disfunção hepática, a gente acaba chamando de hepatite fulminante. As causas são as mais diversas possíveis. E eu estou falando agora que aquele paciente que tem uma agressão crônica do fígado, é aquilo que a gente chama de cirrose, é um paciente que tem todos os estigmas de um hepatopata crônico e que as três principais causas disso é exatamente a NASH, é o álcool e as hepatites, principalmente a hepatite B e a hepatite C. É claro que existem diversas outras causas de cirrose, né, pessoal? Como, por exemplo, a hepatite autoimune, como, por exemplo, a cirrose biliar primária, que é uma doença típica de mulheres de mais idade, a CEP, a colangite esclerosante primária, que é uma doença típica de homens jovens, muitas vezes associada a doença inflamatória intestinal. O que mais? As síndromes de sobrecarga, né? Sobrecarga de ferro, a famosa hemocromatose, sobrecarga de Wilson, a sobrecarga de cobre, né? A famosa doença de Wilson, né? Por isso que eu costumo pedir para vocês ficarem de olho no olho, né? Por quê? Porque além de observar se o paciente tem icterícia,
além de observar se o paciente tem palidez cutânea mucosa, que vai lhe fazer pensar em uma causa pré-hepática, os quadros hemolíticos, você vai procurar a presença dos anéis de Kaiser-Flash, que se esses anéis estiverem presentes, fala muito a favor de doença de Wilson, né, que é uma das causas de cirrose. Outra causa de cirrose, pessoal, a famosa carência de alfa-1 antitripsina, que também pode dar quadros de DPOC. Geralmente o paciente tem histórico aí genético associado. Medicações, pessoal, existem diversas medicações que podem agredir cronicamente o fígado. Os quadros vasculares, né, como a famosa síndrome de Budd-Chiari. Enfim, pessoal, existe uma diversidade enorme de causas de cirrose, certo? Mas as três principais é o que eu falei para vocês há pouco, né? Hepatites virais, principalmente vírus B, vírus C, o álcool, certo? E a campeã de todas, que é a NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, a famosa esteatose hepática, que evolui até chegar no quadro de cirrose.